Há pessoas sérias que dizem que nós temos mais de uma chama gêmea ou uma alma complementar. Dentro da mônada, nós temos outras expressões que seriam chamados de fractais de alma, e que esses fractais possuem uma identidade vibratória semelhante ao nosso eu interior. O que Saint-Germain teria a dizer em relação a isso? No livro Almas Gêmeas e Espíritos Afins, disponível somente para o idioma espanhol, porém, eu traduzi alguns trechos importantes que podem ser comentados aqui. E uma das perguntas é dito: Saint-Germain, você poderia falar um pouco sobre as chamas gêmeas? Ele diz: suas chamas gêmeas são as vibrações idênticas da vibração que você emite em sua personalidade do eu neste momento. À medida que você se torna o Cristo, ele se refere ao Cristo interno presente em cada um. E ele prossegue: você absorve todas as outras frequências dos 13 corpos de energia originais da essência da alma. Eles vêm até você e as diferentes frequências culminam em um. Dessa forma, há mais de uma frequência morando em você. Desta forma, há mais de uma frequência que será uma chama gêmea idêntica. E na realidade, são uma chama gêmea, pois o um engloba tudo. Assim como as células do seu corpo, elas formam tecidos e órgãos. Você faz frequências relacionadas às chamas gêmeas, embora façam parte de um único corpo. É muito simples. Em uma próxima pergunta é dito: existem muitas chamas gêmeas se unindo neste momento? E ele responde: claro, porque muitos estão nascendo com uma consciência crística. Nisso nós podemos entender que, para que um processo de reunião ocorra, é necessário que haja um despertar e uma busca para o equilíbrio interno e o contato com a verdadeira expressão multidimensional do ser. Na outra pergunta é dito: Saint-Germain, uma chama gêmea é uma duplicata de uma alma gêmea? E ele diz: ambos são válidos. Um é simplesmente uma versão enfática do outro. Com isso, nós podemos entender que há uma similaridade profunda entre uma chama gêmea e uma alma gêmea. Ambas, na essência do ser, estarão representando as qualidades inerentes à alma. Na outra pergunta é dito: Saint-Germain, então isso significa que cada uma das 13 separações originais da fonte ou da mônada tem uma polaridade exatamente oposta? Ele diz: igualdade exata na polaridade oposta. Mas se são tantas, por que chamas gêmeas? Ele diz que gêmeo significa 2. Quando você segura um corpo de essência de energia masculina, a frequência feminina, que é uma ressonância exata, é a chama gêmea. Quando todos esses gêmeos se fundem em um, não há mais separação disponível. Você entende? Estamos falando de horizontes ilimitados. Em uma outra pergunta é dito: as chamas gêmeas são mais como uma alma gêmea? Ele diz: elas são uma reverberação de ressonância idêntica da mesma frequência dentro de diferentes corpos de energia. O fato é que nós temos um ser
que é a nossa própria ressonância se expressando em outro corpo. Há uma totalidade energética e uma ramificação desta totalidade em diferentes porcentagens, em diferentes corpos. Essa totalidade seria uma superalma. Há diferentes pessoas que representam diferentes energias, seja yin ou yang, ou a polaridade masculina ou feminina que mais se adequa com o nosso próprio ser. Isso consiste o que nós poderíamos chamar de a família de almas. O fato é que, dentro da experiência que estamos vivenciando de transição planetária, onde o planeta se encontra ainda numa condição de planeta escola, de provas e expiações, dificilmente é alcançada uma reunião concreta onde o ponto principal, a culminância deste processo é a maturidade do espírito. Por isso que em determinados casos vale mais que venhamos encontrar os nossos fractais de alma, os nossos fragmentos de alma encarnados, passando por uma experiência de desenvolvimento interior, do que possivelmente estar aprisionado dentro de uma relação que a maturidade ainda não se encontra presente. Por isso que é necessário encontrar uma forma para que venhamos nos adaptar dentro do processo de experiência e desenvolvimento, respeitando, é claro, a jornada do outro. Pois quando tentamos interferir no processo do outro, nós acabamos complicando a situação. Quando tentamos, de uma forma ou de outra, projetar a nossa felicidade no outro, nós tiramos a felicidade de nós mesmos, deixamos de cultivar esta vibração de equilíbrio e de harmonia, deixando até mesmo de viver, deixando de expressar a sua própria totalidade e colocar a atenção e o foco para questões necessárias da encarnação em detrimento do outro. Como dito pelo mestre, nós temos outras expressões multidimensionais que também podem estar sendo interpretadas como nossas chamas gêmeas, mas elas não estão desesperadas porque estamos encarnados e elas estão em outros níveis de realidade. Elas estão simplesmente observando a melhor forma para nos auxiliar de uma forma branda e correta, esperando pacientemente o nosso equilíbrio e transformação pessoal, para que venhamos a retornar com o aprendizado necessário e levar esta informação de aprendizado para a mônada. No material do Relacionamento da Nova Era, eu explico esta relação das famílias de alma, ilustradamente, colocando as mônadas e demonstrando a similaridade que temos nesta correlação de totalidade. É uma expressão maior. Caso tenha interesse, você pode estar acessando o link aqui na descrição. Então não existiria somente a nossa chama gêmea, ou seja, o ser que possivelmente está encarnado aqui e que ressoa com a nossa frequência, porém no nível de realidade essencial da alma e não na ilusão tridimensional. Quando expandimos a nossa consciência, nós vamos observando esta questão sobre um prisma daquilo que o nosso eu superior está nos direcionando como seres conscientes para proporcionar o equilíbrio ou a junção desses fragmentos, desses fractais de alma, possibilitando a evolução não só nossa, mas sim da mônada. E quando desencarnarmos e tivermos acesso às informações do nosso processo
multidimensional, iremos observar que as questões vão mais profundamente do que nós podemos imaginar. Existem muitas informações que a espiritualidade não possui ainda a permissão de esferas superiores ou dos regentes que administram o desenvolvimento planetário, o desenvolvimento consciencial humano, para estarem transmitindo a totalidade de ensinamentos que compõem o nosso processo, a nossa jornada interior. Vamos colocar como uma analogia que dentro de uma experiência que envolve ensinamentos básicos, elementares ou informações que estão no nível de um curso superior, nós estamos simplesmente ainda no jardim de infância, aprendendo a como administrar as emoções, a como respeitar e amar o próximo, a como equilibrar o nosso próprio estado interior, a como deixar paixões de lado e dar lugar para a alma, para o nosso espírito atuar. E quando formos aprendendo isso e retornarmos com a consciência que estava atuando lá na antiga Atlântida, é quando conhecimentos que estão velados serão disponibilizados para a humanidade e trazendo toda uma totalidade de crescimento e transformação consciencial. Eu agradeço a sua presença aqui. Caso você tenha um interesse no relacionamento da nova era, você pode estar acessando o link aqui abaixo. Caso tenha alguma dúvida, pode estar acessando aqui na descrição também. Lhe desejo muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.